Sejam bem-vindos à aula inaugural número 1, então, a nossa primeira aula do ano, 100% física. Temos as lives semanais aí para quem pode entrar, mas é a primeira aula 100% física. E aí eu pensei em pegar os conteúdos mais recorrentes do nosso Enem, né? Hoje a gente vai falar de calorimetria e de cinemática. Lembrando que a gente vai ter aula 2, abordando os outros dois conteúdos mais recorrentes. Conteúdo recorrente é aquele que aparece com muita frequência, mas não necessariamente idêntico. Então, que nem calorimetria, todos os anos aparece um teórico, um de conta, um sobre transmissão de calor, um sobre quantidade de calor. Então, o conceito é interessante ter. Se aparecer algum exercício que para você seja muito difícil a conta, que normalmente é de cinemática, cinemática todo ano aparece. E também é bastante comum ser do nível difícil. E aí você não precisa perder tempo, porque você tem a obrigação de acertar o fácil. O difícil não é tanto a sua obrigação, né? Então não perde tempo nesse difícil. E é claro que a gente precisa ter uma noção de reconhecer o nível da questão. Ao longo das aulas, a gente aprende a reconhecer o nível da questão e você começa a entender que não, tudo bem o difícil eu pular, porque todo mundo vai errar, mas o fácil a gente tem que acertar. Beleza? Então, ó, vamos começar com um pouquinho de teoria de calorimetria para entender como pode aparecer, né, essas contextualizações que às vezes fica difícil de a gente interpretar e tal, porque o Enem adora pegar a vida, a física e ficar misturando, né, e às vezes a gente não tem essa noção aí de que está tudo relacionado. Então, a calorimetria, ela vai estudar partes que tem a ver com calor, termologia, estudar a parte de temperatura. Calorimetria, a parte do calor. E o que é o calor? Calor é uma energia térmica. Então, essa palavrinha aqui, ó, energia térmica, já tem que fazer a gente pensar em unidade de medida de calor, que vai ser a mesma de energia, de qualquer energia. Calor é um tipo de energia térmica em trânsito. O que é em trânsito? É fluxo entre corpos com temperaturas diferentes. Então, se você encosta ou põe muito próximo corpos com temperaturas diferentes, espontaneamente, o calor flui do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Começa a ter, então, essa troca de calor. Há um fluxo de calor. Sai do corpo de maior temperatura e vai para um corpo de menor temperatura. Beleza? Lembrando que a unidade de energia, então, que a gente acabou de falar aqui, é o joule. Daqui a pouquinho a gente vai ver as fórmulas, aí eu coloco essas unidades para você. Pode ser caloria também aqui, beleza? Ah, mas esse fluxo de calor vai ser eterno, quando que vai acabar? Ele acaba quando os corpos entram em equilíbrio térmico. Então, a própria palavra explica, né? Equilíbrio igual, equilíbrio térmico, temperatura igual. Então, esse fluxo, ele cessa, ele acaba quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Então, quaisquer corpos sólidos, líquidos e gasosos que estejam em contato com temperatura diferente, vai trocar calor. A gente tem a nossa temperatura saudável de 36,5, né, graus Celsius. Quando a gente está em contato com o ar e o ar está mais quente, a gente recebe, com a temperatura mais alta, né, para falar corretamente, a gente recebe esse calor. A gente sente calor, que a gente fala, né? Porque o calor está entrando no meu corpo. Quando o ar está numa temperatura mais baixa, tipo frio que a gente fala, por que a gente fala que está frio? Porque o calor flui do nosso corpo para o meio ambiente. Então a gente perde calor. A gente sente essa perda de calor que na vida a gente chama de frio. Beleza? Então aqui na física a gente quase não usa a palavra frio. Ah, eu estou sentindo frio. Não, aqui na física a gente vai falar, eu estou sentindo receber calor, eu estou sentindo perder calor. Quando perde calor é o frio da vida aí que a gente fala. Tá bom? Só alguns conceitos. Agora sim, essa parte de transmissão de calor apareceu no Enem de 2024, apareceu no Enem de 2022, tem uns aí que a gente fez, às vezes vem em forma de charge, e na maioria delas porque envolve artes, envolve coisas legais, né, para tirar o foco um pouco da física, e os alunos acabam se bagunçando numa ideia que é muito simples. Tem 3 tipos de transmissão. Vamos falar da primeira, não tem ordem, pode ser qualquer ordem. Condução. Então, a condução
ela ocorre através do contato entre os corpos. Os corpos precisam estar encostados, sejam dois sólidos, seja um sólido e um líquido, seja um sólido e um gasoso, um sólido com outro sólido, beleza? Precisa estar encostado. Por quê? Porque o calor é transmitido de partícula para partícula. Então, as partículas não saem do lugar. Elas estão no lugar, elas estão vibrando, aí ela passa o calor para essa, que passa para essa, que passa para essa. Então, o calor vai sendo transmitido, as partículas ficam no mesmo lugar, e no final das contas, o calor sai da extremidade ou do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura também. O que a gente tem que saber aqui? Que os sólidos são melhores condutores que líquidos e que os gasosos, beleza? Então, os melhores condutores térmicos que a gente fala, né, que são os condutores elétricos também, por acaso, são os metais. Por isso que quando você vai mexer uma comida, ou você vai pegar uma colher de metal e colocar numa panela muito quente, você queima a mão, quando é uma colher de um material só, né, que não tem aquele cabo isolante. Então, os metais são muito bons condutores térmicos. Aqui térmico porque a gente está falando de calor. O que a gente tem que saber aqui? Vamos fazer uma pausa antes de eu ler os exemplos. A gente tem que saber, então, o que é condutor e o que é isolante. Condutor é aquele que conduz o calor com muita facilidade. E os metais são lindos condutores térmicos. Eles passam o calor, os átomos, eles passam esse calor com muita facilidade. E o que são os isolantes térmicos? É aquele que não conduz com facilidade. Existe um isolante ideal, aquele que não conduz nunca nada? Não. Existem bons isolantes, mas todo isolante tem um limite. Se a quantidade de calor ou se a quantidade de energia, enfim, que a gente pode falar de energia elétrica também, passar do limite daquele isolante, atravessar aquelas constantes que eles têm muito loucas lá, que a gente não precisa entrar em detalhe aqui, porque realmente não é cobrado, aí ele deixa de ser um isolante e passa a conduzir. Então, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado com isso. Ah, é super isolante. Não, ele é um bom isolante, um bom condutor, mas não é o isolante perfeito. Beleza? Então, assim, ó, o que caiu o ano passado, que a gente vai ver agora, que parece muito surreal. Se eu perguntar para vocês se o cobertor esquenta, tem muito aluno que vai responder que sim, que o cobertor esquenta. Afinal de contas, no inverno, a gente dorme com o cobertor. E o cobertor não esquenta. O cobertor te isola do frio. O cobertor é uma blusa de lã, só que você, né, põe na cama que fica mais prático, porque quando você está no dia a dia, você não usa um cobertor, você usa uma blusa. Então, essas roupas que a gente usa no inverno adequadas, normalmente lã, são isolantes. Então, o que ela faz? Ela segura a sua temperatura de 36,5 e não deixa acontecer essa troca de calor com o meio ambiente, que está numa temperatura bem mais baixa, né? Afinal de contas, é inverno. Então, no que você põe uma blusa ou no que você põe um cobertor, ele te isola, ele não deixa o seu calor ir para o meio ambiente. Beleza? Aí você fica quentinho. Aí vem a parte doida da coisa, que são as pessoas que moram lá no deserto. Aquelas pessoas que moram no deserto, sabe? Que ficam andando nos camelos e transitando por aquelas areias de vida muito loucas. A roupa delas também é feita de lã. Você fala, mas lã lá no deserto? Porque é isolante. Então, do mesmo jeito que para nós no inverno, a lã vai isolar de eu não perder calor e sentir o frio, lá no deserto ela vai me isolar de não receber aquele excesso de calor e eu morrer de calor. Eu aumentar muito a temperatura do meu corpo, porque lá no deserto de dia é uma temperatura absurda, e à noite é uma temperatura muito baixa, né? A amplitude lá é muito grande. Então a lã, ela serve para te isolar, tanto da temperatura alta quanto da temperatura muito baixa. Então às vezes fica um pouco estranho a gente pensar que no deserto a gente também usa roupa de lã, entendeu? Mas aqui o conceito é só você entender qual é o objetivo de a gente usar um isolante, tá bom? É a mesma coisa, aquelas caixas de isopor, que a gente chama de caixa térmica, e dependendo da região que mora pode ter outro nome, né? Mas aquelas caixas, que a gente chama até de geladeira, mas é uma caixa térmica feita de isopor. Normalmente, o que a gente faz? Enche de gelo, põe um monte de gelo lá e põe as nossas latinhas, as nossas coisas, as bebidas ali para gelar, né? Até umas comidas e tal, para deixar gelada.
Só que dá para a gente fazer o contrário. Se vocês observarem, tem gente que forra aquela caixa com papel alumínio, daqui a pouco a gente vai ver o porquê, e guarda as coisas quentinhas. Então, tem jogo de futebol, estádio aí, que o tio do espetinho, ele tá com uma caixa de isopor e lá dentro tá muito quente, para ele vender aquele espetinho gostoso, quentinho pra gente comer. E tem gente que tá com a caixa de isopor vendendo refrigerante gelado lá. Então, tá isolando o que você colocou lá dentro, beleza? Então, se de repente eu tiver que ir no churrasco e temperatura tá alta esses dias de muito verão aqui na região e tal, e só que eu preciso levar um saco de gelo. Aí eu vou chegar com o carro lá no posto, vou comprar o saco de gelo, até eu chegar no churrasco, o gelo derreteu, né? Se eu não tiver uma caixa térmica. Então, leva um cobertor. Você enrola o saco de gelo num cobertor e o cobertor vai isolar o gelo de receber calor e derreter. Parece muito louco isso. Se eu já fiz isso? Já fiz isso. O que o tiozinho do posto achou? Que eu era louca. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou falar para ele assim, tá tudo bem, vou isolar o meu gelo aqui no cobertor, tá tudo bem. Porque para ele o cobertor esquenta, para ele o cobertor a gente usa só no inverno, né? Esse é o diferencial de você ter a sacada da vida numa prova do Enem. Beleza? Então fica a dica aí do que pode acontecer. Então eu vou ler esses exemplos, que são exemplos da vida, do dia a dia, só para falar que esse tipo de transmissão do calor está com a gente o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, o aquecimento do cabo de uma panela que está no fogo, tem panelas muito mal elaboradas que o cabo esquenta. Não faz o mínimo sentido, o cabo tem que ser isolado, né? Porque tudo bem, estou lá cozinhando, o cabo onde eu pego ou é de um outro material, ou tem uma parte isolante, uma boa panela desenvolvida, o cabo não pode esquentar. Aquecimento ou resfriamento da nossa mão em contato com um objeto que está com temperatura alta ou mais baixa que a nossa. E aí eu coloquei o ar. Por quê? A luva. A gente usa a luva tanto na cozinha para pegar a assadeira quente do forno, então aquela luva está me isolando de queimar a mão, né? Afinal de contas, a assadeira está numa temperatura mais alta, muito mais alta, a minha mão não, e aí então eu não queimo. E a gente usa a luva no inverno também. Por que você usa a luva no inverno? Para sua mão não perder calor para o meio ambiente, que está com uma temperatura mais baixa. Então, luvas são isolantes. O material, umas de borracha, normalmente, né? As de cozinha hoje em dia, silicone, é mais legal. Ou um tecido bonitinho, ou às vezes de lã. A gente usa a luva aí no verão de lã. Lã é lindo e maravilhoso para o inverno, não precisa usar 400 blusas. Uma, duas de lã já fica legal. E o aquecimento da xícara pelo café, né? Então, a xícara, por que a xícara tem a alcinha? Porque normalmente serve-se uma bebida quente na xícara, ou o café, ou o chá. Se você encosta, já era, você vai queimar a sua mão por causa dessa condução. O café que é líquido, está em contato com a cerâmica lá da xícara, a porcelana da xícara, por condução ele vai esquentar, a sua mão vai esquentar também. Tudo bem, então, esse processo de transmissão de condução tem um monte de coisa aí legal envolvida. O outro processo que a gente vai falar agora é o da convecção. Aí vocês já estão vendo que a professora arrasa no desenho, né? Daqui a pouco eu explico o desenho. Vamos entender essa convecção aí. Então, a convecção, ela ocorre pela movimentação do fluido. A gente tem que saber que fluido são gases e líquidos. Então, pode ser que no seu Enem apareça a palavra fluido e já te cause uma aceleração no coração, né? Ah, eu não sei o que é fluido. Líquidos e gasosos. Fluido é tudo aquilo que escorre, tá bom? Viscoso, gases e líquidos para nós aqui do mundo da física. E por que há a movimentação desse fluido? Porque há uma diferença na densidade. A gente já sabe, lá do mundo da química, que menos denso boia ou flutua e o mais denso afunda. Às vezes a gente até fala o mais pesado, mas é errado falar mais pesado na aula de física, porque a gente sabe que peso não é bem isso, né? A gente já tem esse início aí de noção. Então, por que o ar, por que tem vento? Porque tem massas de ar com uma densidade maior e massas de ar com uma densidade menor. Ué, mas se é ar, por que a densidade muda? Por causa da diferença de temperatura. Então, quando as particulinhas estão mais agitadas, a temperatura está maior, ele fica com uma temperatura na massa diferente daquelas particulinhas que estão menos agitadas. E isso faz o fluido ficar mais denso ou menos denso. Os dois fluidos mais importantes que a gente tem que saber aqui no mundo da física,
para analisar a convecção é o ar, que é um gás, e a água, que é líquida. Beleza? Então, eu coloquei um desenho aí, é claro que eu vou explicar tudo desse desenho, porque eu não sei desenhar, mas quando aparece muito comum falar de ventos e brisas, ó, nosso primeiro exemplo. Então, a gente tem que imaginar, lá na praia, normalmente, né, que é mais fácil de a gente sentir isso, porque eu tenho água e areia, água e terra, onde está areia aí você pode ler terra ou continente, tá bom? A gente tem dois meios diferentes, que de dia, olha lá o sol no desenho, está raiando, muito, muito lá, lindo, maravilhoso, não tem nenhuma nuvenzinha, e ele está lá, radiando tudo que ele tem aqui para nós da Terra. Ele esquenta a água e ele esquenta a areia. E a gente sabe pela vida, sem ter constante, sem ter palavras de física aí no meio, que durante o dia a areia tem uma temperatura muito mais alta do que o mar. Ela esquenta muito mais, ela tem uma propriedadezinha lá que ela esquenta, porque é assim a vida, né? Só para a gente não dificultar. Então, o arzinho que está logo em cima da areia, por condução, esquenta, beleza? Ó, tem a areia, o arzinho, a camada de ar que está logo acima dela, por condução, esquenta. E aí, o que acontece? Essa camadinha de ar logo em cima da areia, que fica mais com uma temperatura mais alta, fica menos denso. E sabe o que acontece? Esse ar, ele sobe, olha só, criando uma zona de baixa pressão. Então, se o ar sobe, vai ficar vazio aqui? Não vai ficar vazio porque não é vácuo, né? Mas a gente fala que tem baixa pressão. E aí, o que acontece? O ar, logo em cima da camada do mar, é que vai ocupar esse espaço. Então, de dia, o ventinho, a brisazinha sopra do mar para a areia. Aí esse ar lá da areia subiu, resfriou, desce para o mar, vai para a areia, esquentou, subiu, e fica essa corrente de convecção da brisa. E o que acontece à noite? Bom, do mesmo jeito que a areia esquenta muito rápido, ela esfria muito rápido. Isso faz parte da vida, não só da areia. Então, não precisa saber nada, não precisa falar nada de calor específico, dessas coisas que na cabecinha de alguns aí eu já sei que está apitando. Tudo na vida que esquenta muito rápido, porque absorveu o calor muito rápido, vai perder esse calor muito rápido, por isso que resfria rápido também. Então, olha só, dica. Você vai receber visita na sua casa e você está desprevenido que não tem nenhuma bebida gelada para oferecer. Aí você vai no mercado e vai ter que comprar e não vai comprar gelado, porque não tem, você vai comprar da prateleira. Vale mais a pena você comprar embalagens de alumínio, vulgo latinha, ou garrafa de vidro ou plástico. Se você tiver com pressa, vale a pena você comprar latinha, porque a latinha, metal, faz ele perder calor mais rápido. Então, no que você colocar na geladeira, ele vai esfriar mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, quando você colocar na mesa para servir os seus convidados, vai esquentar mais rápido também. Então, tem só um detalhe aí. Ah, é legal, tem a vantagem, mas também tem a desvantagem. Beleza? E hoje em dia tem os copos térmicos que ajudam a nossa vida, né? Obrigada. Mas voltando aí na nossa brisa de noite, o que acontece? À noite, a areia tá fresquinha, tá geladinha, ela perdeu o calor muito rápido. Então, é em cima da água que o ar, por causa da condução, recebe o calor, fica menos denso e sobe. Então, de noite, o ar sobe lá de cima do mar. Criou uma zonazinha aqui de baixa pressão, então esse ar da areia vai ocupar esse espaço. Então, a brisa muda o sentido da areia para a água à noite. E assim se formam os ventos, as correntes de vento, que talvez a gente estuda lá na geografia, é por causa dessa diferença de temperatura, que cria uma diferença na densidade, que muda os fluidos. Por isso que sólido não dá, né? Porque o sólido não vai se mexer. Beleza? Então, olha lá nos exemplos. As brisas e as correntes marítimas, é assim que acontece mesmo. O funcionamento dentro da geladeira também, né? Lá dentro da geladeira, a gente tem um motor, é claro, que faz resfriar o ar e tem um arzinho que gira. Por isso que quando você lê nas prateleiras, tem onde colocar cada tipo de alimento, né? Lá para cima, aqui para baixo, as verduras e os legumes, para não estragar. Tem um processo ali de um ventozinho, de uma corrente de convecção dentro da geladeira. Ar-condicionado, né? A gente instala aqui em países tropicais, a gente instala o ar-condicionado mais próximo do teto,
justamente para ele esfriar o ar fica mais frio, a temperatura dele é baixinha, ele fica mais denso, ele abaixa, resfriando o ambiente inteiro, né? Se o ar-condicionado fosse perto do chão, não ia rolar, não ia dar muito certo. Então, a gente precisa saber, o ar-condicionado vai funcionar mais para resfriar o ambiente ou para esquentar o ambiente? Dependendo do lugar do mundo que a gente mora, temos que pensar diferente, beleza? Aqui no Brasil, né, a gente quer resfriar mais ao longo do ano. É um país tropical, a temperatura é alta, tá bom? Então, a convecção acontece isso. Então, vocês perceberam que condução e convecção, eu falei de matéria, falei de sólidos, líquidos e gasosos, né? Então, eu preciso de matéria para acontecer esse processo de transmissão. A radiação ou a irradiação, tanto faz falar, pode aparecer radiação ou irradiação, você pode falar das duas... Opa, peguei a caneta errada. Você pode falar das duas maneiras. É o processo que ocorre através das ondas eletromagnéticas. Ah, então é ele que acontece lá no vácuo. Ele acontece lá no vácuo e também em meios materiais. Então, não é só no vácuo. Lá no vácuo é o exemplo clássico, porque é o Sol, né? A radiação do Sol ela é emitida para todas as direções, chega aqui no nosso planeta, que é o que nos interessa, e aquece e faz acontecer tudo aqui no planeta Terra. Vem lá pelo universo, vem lá pelo vácuo. Mas aqui no planeta, a gente também às vezes acende uma lareira para esquentar o ambiente pelas ondas eletromagnéticas. A gente esquenta a nossa comidinha num aparelho que chama micro-ondas, você coloca seu prato de comida lá, aperta o botão, magicamente ele sai quente. E não tem fogo, não tem nada disso. Tem as ondas eletromagnéticas, tem a radiação dessas ondas eletromagnéticas, que normalmente são infravermelho, por isso que não fazem mal para a gente, e aí elas aquecem o alimento pela vibraçãozinha lá. Beleza? Juntando esses três processos, a gente tem a famosa garrafa térmica, que hoje é muito mais legal a gente falar copo Stanley, né? Porque é mais legal, só cuidado que o copo não tenha tampa. Então eu vou falar da garrafa de uma maneira geral, por quê? Eu vou ampliar aqui, porque às vezes está pequenininho, né? Vocês conseguem ler que tem a tampa, né? Aqui, ó. Está escrito tampa. Aqui está escrito as paredes espelhadas. E aqui, ó, nesse amarelinho, a gente chama até de vácuo. Mas, na verdade, é um ar rarefeito. E no Stanley também. Quando você tem um copo em Stanley, e por acaso eu tenho aqui com a minha água para poder beber, ó, aqui fica uma parte de plástico. E ali dentro, ó, a parte espelhada. Se a gente serrar esse copo ao meio, tem nada. É um vazio, assim, ó, uma camada vazia. Por quê? Ora as bolas. Eu não estou com a minha mão encostada no copo? Se eu não tivesse esse isolamento, eu ia encostar quase que diretamente no que tem aqui dentro, que é uma água gelada. Então, o calor da minha mão ia passar para a minha água, esquentando a minha água, e não ia dar muito certo. Então, o que que acontece? Essa paredezinha aí de ar rarefeito, ela evita o processo de condução. Na garrafa térmica também. Ela normalmente é de plástico, se você olhar lá dentro, ela é espelhada. Então, você não encosta direto ali, né? Tem um isolamento ali para a condução. Ah, e por que que ali dentro é tudo espelhado? Para a radiação refletir e voltar para o que você tem lá dentro. Vamos supor que seja a água gelada ou o café aí na garrafa térmica. O seu café está numa temperatura alta, então ele está emitindo calor. Ele bate na paredinha e reflete para ele mesmo. Por isso que é espelhado, é radiação. E a tampa hermética, normalmente nas garrafas térmicas, o copo não tem isso, o meu copo aqui, que é para corrente de convecção. Então, o arzinho que fica ali dentro, logo em cima do café, no que você abre a garrafa, ele escapa. Ele levou o calor embora, ele vai esfriar o seu café. Então, a garrafa térmica, ela junta esses três processos, e o Enem adora esse tipo de coisa, esse tipo de paralelo, de garrafa térmica, de iglu, de ar-condicionado, de vida, beleza? Então, esses três processos que estão aqui, a garrafa térmica resume esses três processos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, para quem chegou agora, pode escrever, pode abrir o microfone, sintam-se à vontade para isso, porque eu vou mudar de pegada. Agora a gente vai para a parte prática da coisa, para a parte de formuleira, beleza? Então a gente percebeu agora como que o calor é trocado, transmitido, né? Entre os fluidos, entre os sólidos, ok. A gente precisa aprender a calcular essa quantidade de calor.
Então, existem duas fórmulas muito famosas, que são dois processos aí que trocam calor. Algum de vocês já devem saber isso, mas vamos lá. Quando eu falo de calor sensível, eu estou falando do calor que o corpo recebe e vai variar a temperatura. Ué, mas como assim? Se eu recebo calor, eu não vario a temperatura com certeza? Quando um corpo recebe calor, pode acontecer duas coisas. Sim, ele pode aumentar a temperatura, uma vez que ele está recebendo calor, então varia a temperatura, ou ele pode mudar de estado físico. Aí a gente vai analisar daqui a pouquinho, tá bom? Então, o calor sensível é aquela quantidade de calor que o corpo recebe e sofre variação de temperatura. E qual que é a fórmula para isso? Para quem já sabe, é o famoso Q macete, massa vezes um Czinho vezes delta temperatura. O Q é a quantidade de calor. Então, o que é a quantidade de calor? Como que é? Ué, a gente acabou de ver que a quantidade de calor é uma energia térmica em trânsito, né? Então, ele pode ser medido aqui em calorias ou joule no sistema internacional. E o M? O M é a massa. A massa pode ser medida em quilogramas no sistema internacional ou gramas, que a gente usa muito. O Czinho eu vou falar daqui a pouco só dele. O delta temperatura, normalmente a gente vai usar em graus Celsius. Opa! Porque é a mesma variação da Kelvin. Aí numa aula lá de termologia a gente vê que é a mesma variação e dá tudo bem. O que é esse Czinho? O Czinho, ele chama de calor específico. Então, ele é específico para cada substância. O Czinho que a gente precisa memorizar na nossa vida, apesar de que sempre ele é fornecido assim, né? Ele não é tão só cobrado, é o Czinho da água. E quando eu falo água, é água líquida. Olha só que legal essa unidade de medida, ó. Como que eu leio isso? 1 caloria por grama grau Celsius. Tem aluno que já desiste agora, fala, meu Deus do céu, não entendi nada. Mas olha só, eu preciso de 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. 1 grama de água é 1 ml, são algumas gotinhas ali, ó, 1 ml, é bem pouquinho. Então imagina que eu tenho 1 ml de água e eu quero esquentar. Então ela está aqui numa temperatura aqui onde eu estou de uns 29 graus Celsius e eu quero ir para 30 graus Celsius. Quanto de calor eu preciso fornecer para a água? 1 caloria. Beleza? Por isso que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ah, a gente precisa saber de algum outro? Não. A gente não precisa memorizar de nenhum outro. A gente só precisa ter uma noção na vida assim, ó, de comparar a água com outras coisas. Então, como a gente fez ali na convecção, se eu comparar a água com a areia, cuidado com o raciocínio rápido demais, tá? Eu vou fazer uma pergunta, pensa. Água e areia lá na praia de dia. A gente combinou que a vida ensinou pra gente que a areia esquentou muito mais do que a água de dia, certo? Pergunta. O calor específico de quem é maior? Da água ou da areia? Pensa aí, eu vou tomar minha água. Então, a areia esquentou mais de dia. Quem tem o calor específico maior, a água ou a areia? Para quem pensou na água, pensou certo. Para quem pensou na areia, vamos lá com calma. Ué, mas a areia esquentou mais? Por isso mesmo. A areia esquentou tão mais, que com a mesma quantidade de calor, que veio do sol igual, com a mesma quantidade de calor, a areia esquentou muitão. Então, o calor específico dela é pequenininho. Eu preciso dar um pouquinhozinho só de calor e ela já esquenta muitão. Pegaram a ideia? Quem tem um calor específico alto demora muito para esquentar. Quem tem um calor específico baixo, com um pouquinho de calor que você fornece, puf, já esquenta. Metais têm calor específico muito baixinhos. São bons condutores. Lembra que a gente falou? Então, a água, esse 1 não é tão baixinho. Ó, para você ter uma ideia, o calor específico da areia
é mais ou menos 0,11 calorias por grama grau Celsius. 10 vezes menor do que o da água. Então, confunde, né? Porque ela esquentou mais, a gente fica com uma vontade de falar que o calor específico dela é maior. Mas daí a gente tem que respirar e pensar assim, é física, né? Então, a física, ela fica assim com a nossa cabeça. Então, vamos com calma. Tudo bem? Então, esse Q macete, Q de quantidade de calor que a gente vai fazer uma conta. M da massa do corpo ou da substância que eu estou levando em consideração. Pode ser um copo, pode ser uma água, pode ser um bloco de gelo. O problema vai me dar, né? Ou de repente eu vou achar, mas ele vai falar sobre o que está acontecendo. O Czinho, o da água no seu coração, o dos outros ele dá ou a gente acha, e a variação de temperatura. Só lembrando que variação de temperatura, temperatura final menos inicial, como toda variação. Beleza? Então, esse é o calor sensível, aquele que vai variar a temperatura. Outra coisa que a gente precisa saber é da capacidade térmica. A capacidade térmica, ela tem a ver com um corpo necessariamente, e não com uma substância. Ó, o calor específico é de determinada substância, né? Ó, água, areia, um metal aí que eu falei. A capacidade térmica, ela depende do corpo. Então, ela vai definir a quantidade de calor que um corpo deve receber para aumentar em 1 grau Celsius ou em 1 Kelvin a sua temperatura. Aqui eu vou falar grau Celsius porque quase nunca aparece em Kelvin, tá? O Enem não põe esse tipo de pegadinha de temperatura quando o assunto é calorimetria. Então, eu posso ter duas garrafas térmicas idênticas, de mesmo material, só com tamanho diferente. Então a capacidade térmica delas vai ser diferente, porque o tamanho delas é diferente. O Czinho é igual, porque é feito do mesmo material, mas a capacidade térmica é diferente. Então, olha só como que a gente pode concluir a fórmula. Não falou que a capacidade térmica, eu vou representar por um Czão bem grandão, ó, para não confundir com o Czinho do calor específico, beleza? Não é a quantidade de calor para variar a temperatura. Aqui, ó, delta T grandão. T grandão é temperatura em física. Pronto. Mas aí, a gente sabe, por exemplo, que o quê? Não posso colocar o macete ali em cima da fórmula? Ah, então se eu pegar esse macete e colocar em cima aqui desse quê, o delta T eu corto, e também posso, então, escrever que a capacidade térmica é a massa do meu corpo vezes o calor específico. Tudo bem? Só estou substituindo uma coisa na outra. A unidade de medida usual, muito comum para a capacidade térmica é caloria por grau Celsius, justamente porque a gente fala de calor em relação à variação de temperatura. No sistema internacional, seria joule por Kelvin. Pouco usado, tá bom? Mas caloria por grau Celsius é usado bastantão. Então, se falar de capacidade térmica, a gente pode usar ou a primeira ou a segunda, dependendo dos dados aí que a gente tem. E o calor latente, finalmente, então, né? O que que é? Ah, então o calor latente é aquele calor que, quando eu recebo, eu mudo meu estado físico. Aí, todo mundo lá no 6º ano, 7º ano, sei lá que ano que é do Fund 2, do ginásio, para alguns aí que são mais antigos, é sólido, líquido e gasoso. Isso vocês já sabem, né? Do líquido para o sólido como chama, do sólido para o líquido como chama, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas é claro que ao longo do curso a gente fala dos nomes corretíssimos que se falam e dos nomes populares, porque o Enem às vezes confunde a nossa cabeça, mas a gente tem que aqui agora focar que então, quando um corpo recebe calor e muda o estado físico, ele não vai variar a temperatura para nós em física, tá bom? Ou ele vai variar o estado físico pelo latente, ou ele vai variar a temperatura pelo calor sensível lá, pelo calor específico. O calor latente a gente calcula como essa quantidade de calor que ele vai receber, massa vezes o calor latente, é a letra L mesmo de latente. Então, existe o latente de fusão e de ebulição, que normalmente vai ser as mudanças de estado que vão acontecer aqui para a gente em física no Enem, beleza? Ah, sublimação. Não, sublimação não aparece. Ou é fusão, ou é ebulição. Beleza?
Então, para uma prova de calorimetria do Enem, que é um assunto muito recorrente, 3 grandes formulinhas para vocês memorizarem. O Q-macete, capacidade térmica e o Q-mole, que é o do calor latente aí. Beleza? Vamos ver como que aparece isso? Que eu acho que faz sentido a gente ouvir um pouquinho e ver como que é na prática, né? Ó, não sei se está pequenininho aí para vocês, mas depois eu vou mandar esse material, eu leio, tá bom? Então, esse aqui aconteceu lá em 2021, Enem. Ah, mas é antigo. É recorrente. Vocês vão ver que esse não apareceu de novo. Ó. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. Beleza. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que... Gente, isso é vida. Todo mundo aqui já teve a febre, a temperatura, aliás, aferida, medida. Todo mundo aqui já mediu a temperatura. Ou você coloca o seu termômetro aqui embaixo do braço, dá um tempinho, vê, ou é aqueles termômetros que já apita, mais famosinho e tal. Todo mundo já fez isso, né? Ou aqueles até mais poderosos, que é de laser e tal, mas esse aqui não é laser. Esse aqui já não é tão moderno, não. É aquele que tem que pôr em contato e esperar um pouquinho. Para quê? Olha lá. Alternativa A. É necessário, pois, o termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna. B. A temperatura do corpo passe para o termômetro. C. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. D de dado. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma. E a E. O calor do termômetro passe para o corpo. Tem uma que não tem nem como chutar. Tem uma que não dá para chutar. Que não dá. É assim, ó. Quem assinalou é porque não leu, ou sei lá. Gente, não tem assim, ó. O calor do termômetro passar para o corpo? Não, né? Ah, mas e se o termômetro tiver numa temperatura maior que o corpo? Aí o calor vai passar. Aí esse termômetro tá estranho. Esse termômetro não tá bem, não, tá bom? Mas não dá para chutar. Por que a gente deixa o termômetro em contato com o corpo? A gente quer fazer o quê com o termômetro? A gente quer ler a temperatura do corpo através do termômetro, né? Então, o termômetro vai ter que ter a mesma temperatura do corpo. Olha a pegadinha. Corpo e termômetro, a mesma energia interna. A quantidade de calor sejam a mesma. Isso é pegadinha. O termômetro lê temperatura, beleza? Aí a letra B, a temperatura do corpo passe para o termômetro? Não, temperatura nenhuma passa. Quem passa é calor. Então, o calor do corpo passa para o termômetro não estaria tão errado, mas a temperatura não passa, tá bom? Então, vai atingir o equilíbrio térmico. O que era atingir o equilíbrio térmico mesmo? Ficar na mesma temperatura. Isso foi Enem. Então, não é tão difícil assim, né? Essa aqui é nível fácil. Felizes? Mais uma. Olha só. Recorrente, 2013. Chargezinhas. Vou ler aqui, ó. Primeiro quadradinho. Então, veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Segundo quadradinho. Não completamente. Como assim não completamente? Luvas. Bonitinho, né? Irônicozinho, essa chargezinha aí do Snoopy. Tá bom, aí vem a pergunta. Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Bom, primeiro, no primeiro quadradinho já tem a fala do primeiro personagem, né? É o calor do sol. Falou calor do sol. Como que o calor do sol chega? Como que é troca? Falou do sol. Claro que vai ser irradiação ou radiação, né? Não, aqui não tem nada a ver com convecção e condução do Sol. Nada a ver. Com um pouquinho só de conhecimento já dava para matar. E onde que está a outra fala do outro personagem? Na palavra luvas. Ué, ele fala que não é o Sol que mantém completamente, as luvas também mantêm a gente aquecido. Luvas, elas isolam a sua mão do ar que está mais frio.
Elas vão isolar a sua mão do contato com o ar mais frio. Por isso que fica condução. Beleza? Luva, blusa de lã, cobertor, gorro, touca, aí não sei. Vida e física. Essa também é bem tranquilinha, né? Aí no meu ano não cai assim. Cai. Olha só como cai, que foi o do ano passado. Eu não consegui configurar isso para a parte horizontal, eu vou ficar dando zoom aqui, tá bom? Mas quem fez o Enem o ano passado, pelo menos vai lembrar disso. Vou ler o enunciado. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Legal. Beleza. Vamos ver a tirinha, né? Porque ele só me contou que é um iglu. Primeiro quadradinho da tirinha. Opa. Ué, você comprou uma geladeira? É. Para quê? Para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. Ai, que bonitinho. E as criancinhas estão brincando de igluzinhos, casinhas de igluzinhos. Beleza? Tá. Aí a pergunta. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo por quê? Gente, vamos lá então. Ó. Aí, na hora do nervoso, né? O nosso pensamento bloqueia. Ele está falando de iglu. O que vem na nossa cabeça? Muita neve, muito gelo, tudo congelado, temperaturas negativas, meu, esquimó. É tudo isso que vem na nossa cabeça, brasileiro de ser, né? Tá. Qual é a temperatura que vocês acham que é, sei lá, dentro de um iglu? Você acha que lá fora do iglu chega até menos 40 graus Celsius em tempestades e ventos e tudo mais, né? Você acha que dentro do iglu vai ser menos 30? Não, senão as pessoas não iam sobreviver. Vai ser, então vai ser mais suave, vai ser tipo menos 10? Não, senão as pessoas não iam sobreviver. Então é 0. Não, senão as pessoas não iam sobreviver. Dentro do iglu, necessariamente, eu preciso ter temperatura positiva, mais que 0 graus Celsius, positiva na escala graus Celsius, né? Porque nós, seres humanos, não conseguimos ficar muito tempo em temperaturas negativas. A gente tem água no nosso corpo. E aí não pode congelar, senão, tipo, morre. Então, dentro de um iglu, a temperatura positiva faz, agora o seu pensamento físico, saber que a água é líquida. Mas por que o iglu não derrete? Porque o gelo, ele é isolante. Então, a parede lá de fora do iglu, ela fica lá na temperatura em contato, né, com aquele ar friozão, a menos 40. E lá dentro, a fogueirinha acesa não vai derreter o iglu, porque no que a água derrete na parede, em contato com o gelo, ela já solidifica. Entendeu? Escorre a água, mas ela já fica dura. Escorre a água, ela não chove, ela não derrete tipo goteira, assim. Não é assim. Por isso que ele é de forma esférica. Por isso tem uma super engenharia aí atrás de um iglu. Então, a mamãezinha comprou a geladeirinha para os filhinhos brincarem de bloquinhos de gelo, porque ela precisava de água sólida dentro do iglu. Beleza? E aí, vamos lá nas alternativas. Olha só. A letra A. A temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. A temperatura de solidificação da água é 0. A temperatura interna do iglu é maior. Tá. Tá legal a resposta, mas vamos ver as outras. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. Umidade dentro do iglu, só porque ele é feito de gelo, ele vai estar 100% úmido? Não tem nada a ver. C. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. O ar é um isolante térmico. O ar é um isolante térmico. Mas não é isso que não é isso que acontece, né? Não é a resposta para que eu tenha bloquinhos de gelinhos para brincar de casinha. Eu preciso de temperatura menor que 0 para ter gelinho, tá bom? D, que eu tô, né? A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Muito pelo contrário. Dentro do iglu eu até tenho uma janelinha, uma fugazinha, justamente para ter essa troca de ar. A temperatura dentro do iglu, ela não é uniforme. Há uma diferença no mais alto para o mais baixo, beleza? Tem um videozinho lá explicando, muito legal. E aí, a pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. A pressão do ar dentro do iglu é igual a do fora do iglu, né? Eles estão na mesma altitude, não tem nada a ver. Por isso que era a letra A. A temperatura lá é maior que 0.
a temperatura lá é maior que a de solidificação da água. Isso caiu o ano passado, apareceu. Então, é assunto recorrente do Enem. Ah, mas daí então só cai coisa teórica? Não. Caiu um de exercício aqui, ó, que a gente vai fazer agora, de contas, que eu sei que vocês gostam desse. Vou eu fazer. Então, assim, ó, porque aqui é uma aula e a gente tem tempo para isso, já vou começar a dar as primeiras dicas de como a gente resolve um problema de física do Enem, certo? Primeiro, quando você está estudando, você sabe o tipo de exercício que você vai fazer. Você sabe, você está preparado para aquilo. Ah, eu vou pegar uma lista de eletrodinâmica. Puf, sua cabeça ligou eletrodinâmica. Ah, eu vou estudar agora uma lista... treinar para fazer lista de exercício. Quando você lê a questão do Enem, você não sabe do que está se falando. Não tem uma ordem, é aleatório, de propósito, né? Então, a primeira leitura, e é claro que a gente vai treinar velocidade de leitura, porque no Enem a gente não tem muito tempo, a primeira leitura, as primeiras palavras, já é para sua cabeça começar a entender de qual tema de física está se falando, tá bom? Junto com essa primeira leitura, que você vai identificar o tema da questão, você já vai grifar ou retirar uns dados principais, que é o que a gente vai fazer agora. Então, porque aqui é fácil de eu grifar, e porque a gente está treinando, vou grifando os principais dados para saber do que ele vai falar, né? Você está lendo lá, ele começou a falar de velocidade e aceleração, você sabe do que é. Aqui a gente vai começar a ler, falou de temperatura, massa, volume, de repente você já sabe que é alguma coisinha de calorimetria, termometria, alguma coisa assim, tá bom? Então, olha lá, ó. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Ah, mas você não grifou a faixa ideal. É faixa. Se eu tiver que usar algum dado direto, ele vai me falar qual que é. Isso aí não é um dado para eu ter no meu problema, isso é um dado para confundir a sua cabeça. Ele está só enchendo linguiça, é o que eu posso falar. Que eu nem gosta, né, de colocar uns dados aí para te confundir. Ele está só te contando uma historinha, ele te introduziu o tema. O tema vai ser, então, a variação da temperatura da água do peixinho. Variação de temperatura da água, calorimetria, tá bom? Vamos lá, continuar. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento, como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ por quilograma por Kelvin e densidade 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então, de todas as palavras que ele deu aí, eu vou anotar esses dados, que eu brinco que é escrever em fisiquês, né? Então, desse português aqui, eu vou escrever em fisiquês. Pela ordem, 50 litros. Bom, 50 litros é um dado de volume. Nossa, mas a gente nem falou de volume. Calma, que ele me deu a densidade. A gente vai ter que só daqui a pouco fazer uma coisinha aí. 50 watts. O que é 50 watts? Não sei. Não sei, porque watts eu sei que é potência, mas ele falou taxa, não falou? Taxa, fluxo, é tudo aquilo que envolve a grandeza que eu estou falando por certo intervalo de tempo. Beleza? Então, olha só. O que é o watt? Watt, para quem não lembra, é joule por segundo. É unidade de medida de calor por uma unidade de tempo. Então, eu posso ler 50 watts como 50 joules em 1 segundo. Fica a dica aí dessa aula. Beleza. Calor específico, olha lá, ele me deu outro calor específico, com unidades que não são do sistema internacional. Então, ó, 4 kJ por quilograma Kelvin.
Lembrando que, como é variação de temperatura, eu posso ler aqui graus Celsius, tá bom? Que a variação de Kelvin é a mesma. E a densidade, hein? Vamos analisar. Quilograma é massa e litro é volume. Então, ele falou para mim como que é a densidade. É massa por volume. Ah, então a densidade da água é 1. Eu preciso achar a massa, porque o volume é 50 litros. Opa! 50 litros. Então, passa multiplicando. No fundo, eu tenho que a massa é de 50 quilogramas. Beleza, então aqui, ó, massa, 50 quilogramas. E o que ele está me perguntando? Ah, vai ser desligado por 1 hora. Então, ele me deu um tempo aqui de 1 hora. Ah, pegadinha. Eu estou trabalhando com segundo. Então, essa 1 hora, na minha cabeça, na minha vida de física, eu tenho que entender que é 3.600 segundos. Espera aí. E o que ele pede? A redução de temperatura, ΔT. Olha a diferença, olha o caprichozinho, ΔT minúsculo, ΔT maiúsculo. Tzinho, T minúsculo é tempo, ó, tá organizadinho. T maiúsculo é temperatura. Então, bom, anotei esses dados, estou vendo Czinho, estou vendo massinha, estou vendo temperatura, mas eu estou vendo tempo também. Na minha cabeça veio a fórmula de calorimetria. De que macete? Porque fala de variação de temperatura, certo? Que macete. Olha lá. A massa eu tenho, beleza. O calor específico está em quilogramas também, eu tenho. A temperatura é o que ele quer. Bom, eu tenho que correr atrás, então, dessa quantidade de calor. E como que eu vou resolver essa quantidade de calor? Pela taxa, por uma regrinha de 3, ó. Tá vendo isso e isso? Vou ter que montar aqui. Então, ele me falou de 50 joules em 1 segundo. E eu tenho 3.600 segundos. Quantos joules terão aqui? Quando a gente faz essa continha, aí é claro que eu vou fazer aqui na calculadora, mas no Enem você vai gastar o seu cantinho. 50 vezes 3.600 dá 180 mil joules. Nossa Senhora, 1.000 joules. Aí, fechou. Vou lá substituir, ó. 180 mil. Cuidado, ó. O calor específico, ele que vai mandar na minha unidade de medida. Tá em quilojoule, mas eu usei aqui joule, então, ó, a massa que eu vou pôr 50, porque tá em quilogramas, né? Tá tudo certo. Com a minha massa aqui, ó, aqui. Esse calorzinho, eu vou colocar 4.000. Por que 4.000? Porque, olha, ele está no quilojoule, mas aqui eu usei joule. Então, só cuidado com isso. Ou, se quiser transformar os 180 mil só em 180, para quem já sabe da matemática aí, tudo bem. Ah, e daí é o ΔT que eu quero. Tchau para você, 3 zeros do 1.000. Tchau para você, zerinhos. Ficou 18 dividido por 20, uma vez que 5 vezes 4 é 20. Bom, 18 dividido por 2 é 9. Então, 18 dividido por 20 é 0,9 graus Celsius. É isso aí. E assim cai calorimetria. Beleza? Olha só, agora a gente vai entrar numa aula de cinemática. Vocês têm dúvida de calorimetria? Podem mandar as dúvidas aqui pelo chat. A aula teórica de calorimetria acabou. Aguardo as dúvidas.